Oi pessoal, tudo bom? Na aula passada, então, a gente viu, começou a falar sobre distribuições e a gente viu a distribuição de Boltzmann, que é dada por essa equação aqui que dá o número esperado de entes físicos, que podem ser partículas, por exemplo, no estado de energia epsilon. A gente também escreveu nessa forma, ao invés de usar o A, a gente coloca uma constante menos alfa, somando ali no epsilon sobre epsilon zero. Então, de qualquer forma, você tem duas constantes aí para descobrir. Muito bem, mas como é que funciona essa distribuição? A gente tem que validar ela para o que a gente vai estar usando, Vamos chamar essa equação aí de equação 1. E nela, a gente assumiu o seguinte. A gente assumiu que as trocas de energia entre os entes mantêm a energia total constante. Mas apesar de haver trocas de energia entre esses entes físicos, eles são independentes uns dos outros. E o que acontece com um não vai interferir com o que acontece com o outro. O que quer dizer que a probabilidade deles assumirem um certo estado de energia não depende não é dependente do ente em si. Quer dizer que a probabilidade vai ser igual para todos. Vamos considerar, por exemplo, um sistema aí de dois estados de energia. Tem um epsilon 1 e um estado de energia epsilon 2. A probabilidade disso aqui acontecer é a probabilidade do estado epsilon 1 vezes a probabilidade do estado epsilon 2. Vou fazer um parênteses aqui. Sempre que vocês verem probabilidades, quando você usa a palavra ou, soma probabilidades. Quando você usa a palavra e, multiplica probabilidades. É só pensar numa moeda, Você vai jogar a moeda. Se você quer jogar a moeda e a probabilidade de cada lado da moeda é 50%, Então, a probabilidade de sair um lado ou o outro é 100%, Porque vai sair um deles. Agora, a probabilidade de sair um e depois você jogar de novo e sair o outro, ou seja, saiu, por exemplo, cara e sair cara no próximo, aí é 25%, Você multiplica a primeira probabilidade 50 vezes a segunda, ok? Mas isso aí é um parênteses. Então, a probabilidade de você ter um ente no estado de energia epsilon 1 e um ente no estado de energia epsilon 2 é P epsilon 1 vezes P epsilon 2. Agora observa aqui que as probabilidades são independentes dos entes em si. Isso quer dizer que a gente pode usar a mesma função de probabilidade para os dois. Eu estou usando a mesma função que eu estou usando aqui. Por quê? Porque esses entes aqui são iguais e são independentes um do outro. Se houvesse alguma dependência de estado, daí não seria a mesma função. Por outro lado, a probabilidade depende da energia total do sistema. Lembra que a energia total é fixa. Ou seja, a probabilidade de termos um ente em epsilon 1 vezes a probabilidade de termos um ente em epsilon 2 é igual a uma função que tem que ser a probabilidade da energia total do sistema. Aí veja o seguinte, lembra a probabilidade que a gente achou? Ela satisfaz essa condição. Por que ela satisfaz essa condição? Veja o que acontece quando a gente multiplica os dois, Isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser alguma constante ao quadrado vezes a função, que é justamente a função da energia total do sistema. Então a gente pode chamar essa aqui de a nossa função Q, que é uma função da soma de toda a energia do sistema, Então isso aqui é para mostrar que essa função, ou seja, a distribuição de Boltzmann, ela é coerente com o que a gente espera que aconteça num sistema real, onde você tenha esse tipo de condição, onde a probabilidade de cada ente está subjugada à probabilidade da energia total do sistema. Ok, mas quem que é aquela constante epsilon zero que aparece ali?
A gente encontra o significado dessa constante a partir do cálculo da energia média do sistema. E lembra, né, que a gente falou na aula passada que essa energia média de cada ente aí do nosso sistema vai, no final das contas, tem que depender da temperatura. Como é que a gente calcula a energia média? A gente soma as energias de todos os entes do sistema e divide aí pelo número de entes do sistema, né? Então é a energia total dividido aí pelo número de entes. Então, esse termo aqui é o número provável de entes entre epsilon e epsilon mais delta epsilon, né? O número provável de entes ali nesse espaço de energia. E isso aqui é o número total de entes, né? Ok, usando então a nossa distribuição de Boltzmann. Então fica a integral, né? Aqui eu coloquei a distribuição de Boltzmann, dividido aí pela integral de 0 a infinito da mesma distribuição, né? Agora eu vou deixar isso aí para vocês resolverem, mas é fácil por substituição simples mesmo. Isso aqui vai dar epsilon 0 ao quadrado dividido por epsilon 0. Que então fica epsilon 0. Ou seja, o epsilon 0 é a energia média do sistema. A gente não sabia antes, agora a gente provou isso. Agora, considerando aí, eu não vou mostrar isso agora, porque na verdade isso aí é mais para uma disciplina de mecânica quântica mesmo, mas se a gente usar osciladores harmônicos, ou seja, cada ente ali pode ser visto, né, cada partícula pode ser vista como um oscilador harmônico. Então, a energia média é igual à constante de Boltzmann vezes a temperatura desse sistema. Vou colocar aqui o valor da constante Boltzmann em Joule por Kelvin, mas depois a gente vai usar, na verdade, electronvolts, que é mais ou menos 8,61 vezes 10 a menos 5 electrovolts por Kelvin. Então a gente pode reescrever então a equação da distribuição de Boltz para A elevado a menos epsilon sobre kBt. E daí a nossa distribuição depende então da temperatura do sistema. No final eu vou fazer o gráfico aqui, mostrar para vocês, tá? Mas antes vamos partir para as distribuições quânticas, tá bom? Essa constante A aqui, eu não vou falar muito sobre ela agora, mas ela tem a ver aí com uma proporcionalidade aí sobre o número de entes no teu sistema, tá? Ok, então vamos agora realmente para estatística quântica. O primeiro conceito aí, que é o mais importante nessa estatística, é chamado indistinguibilidade. Uma palavra difícil de falar. Lembra lá que na distribuição de Boltzmann, falei bastante disso ali na aula anterior? Partículas que estão no mesmo estado de energia, elas são indistinguíveis, né? Então, se eu colocar duas partículas aqui, no estado de energia E0, posso até colocar um rótulo nelas aqui, mas, na verdade, como elas são indistinguíveis, esse rótulo aqui não serve para nada. Tá? Por quê? Porque elas estão no mesmo estado de energia. Porém, lá no caso clássico, uma partícula que está num estado diferente de energia, ela é distinguível das outras. E lembra que isso fez a gente encontrar aquela estatística, né? A distribuição de Boltzmann, baseado justamente nessa ideia. A gente fez uma contagem de microestados baseados nisso. Por exemplo, aqui eu tenho 3 partículas. Eu poderia ter colocado, ao invés de colocar AC nesse estado de energia, eu poderia ter colocado AB. E como elas são distinguíveis nesse caso, esse é um microestado diferente. E isso faz o quê? Modifica a probabilidade dessa distribuição de energia aqui. Especificamente onde eu tenho uma partícula no estado de energia ε1 e 2 no estado de energia ε0. Então aqui eu teria quanto? Eu teria 3 possibilidades, teria 3 microestados, né? Poderia ter a partícula A aqui em cima, ou poderia ter AC, ou poderia ter AB. Enquanto que eu não conto estados lá embaixo, né? Por quê? Porque essas duas são indistinguíveis. Então, partículas em estados de energia diferentes são distinguíveis na estatística clássica. E foi justamente isso que levou a gente a encontrar a distribuição de Boltzmann. Mas teve outra coisa que a gente assumiu, a gente assumiu tacitamente, eu não comentei, mas que é importante também. Nós assumimos que a presença de uma partícula
em um estado nem inibe e nem reforça que outra venha assumir o mesmo estado. Então, se eu tenho uma partícula aqui nesse estado de energia, ε0, e daí eu tenho uma outra partícula que vai assumir algum desses dois estados de energia, ela tem igual probabilidade de ir para cima ou para baixo, né? Ir para ε1 ou para ε2. Lembra? A gente assumiu isso lá tacitamente, e a gente até fez cálculo assim. Então a gente pode se perguntar, o que permanece válido dessas coisas que a gente assumiu na estatística clássica? Então a gente assumiu, por exemplo, que possíveis repartições de energia entre as partículas têm mesma probabilidade. A gente assumiu que partículas em estados diferentes são distinguíveis. E a gente assumiu também que partículas em um estado não inibe e nem reforça que outras venham ocupar o mesmo estado. Bom, as possíveis repartições na quântica também têm a mesma probabilidade. Agora, as partículas em estados diferentes serem distinguíveis, isso não é verdade. E a gente deve isso à superposição quântica. E partículas em um estado nem inibir nem reforçar que outras partículas venham para esse estado, também não é verdade. Por exemplo, a gente tem as partículas chamadas férmions. Por exemplo, um bem conhecido são os elétrons. Essas partículas obedecem ao princípio de exclusão de Pauli. Ou seja, um elétron em um estado de energia, ele inibe que o outro elétron venha ocupar o mesmo estado. Bom, antes de prosseguir, a gente precisa de alguma nomenclatura para isso. Nós vamos ter as autofunções, que vai dar o estado da partícula quântica, e a gente vai ter uma nomenclatura aí para as partículas, que tem cada um desses tipos de autofunções. Então a gente tem as autofunções simétricas e as antissimétricas. Partículas simétricas vão ser chamadas de bósons. Por exemplo, aí você tem os fótons. Já as partículas que têm autofunções antissimétricas, essas partículas são chamadas de férmions. Como eu já falei, a gente tem aí, por exemplo, os elétrons, né? Prótons, que não são partículas fundamentais, os elétrons são fundamentais, né? Mas, por exemplo, você tem os quarks, que são partículas fundamentais e têm autofunções antissimétricas. Como que a gente escreve a função de onda quântica? Vamos imaginar de novo um sistema aí de dois níveis. Só que aqui eu vou chamar o nível de energia alfa e o nível de energia beta. E daí eu tenho quais opções? Vamos usar duas partículas. Eu tenho a partícula 1, que pode estar no nível de energia alfa, e a partícula 2 no nível de energia beta, certo? Se elas fossem realmente distinguíveis, né? Se a gente pudesse distinguir partículas que estão em níveis de energia diferentes, então a função de onda seria dada pelo quê? Pela função de onda. Essa função de onda seria dada pela função de onda no estado de energia alfa, onde vai estar aqui lá a partícula 1, e a função de onda no estado de energia beta, quem vai estar lá é a partícula 2. Ok, mas esse caso aqui seria o caso se as partículas fossem distinguíveis. Que a gente já viu que na quântica não é assim que funciona. Na quântica a gente tem que levar em conta que a gente não sabe se é... A gente não pode rotular se é uma partícula 2 que está lá no nível de energia beta ou se é uma partícula 1. E existem dois modos de tornar então as partículas indistinguíveis. A gente pode ter a função de onda antissimétrica, que se aplica aos férmions, né? E daí funciona assim. Vamos chamar de psi-A, né, de antissimétrica. Isso aqui eu já vou colocar normalizado, 1 sobre raiz de 2, se do estado de energia alfa
Vamos colocar a partícula 1 lá e Psi no estado de energia beta, e a partícula 2. Menos a possibilidade da partícula 2 estar no estado de energia alfa e a partícula que eu chamei de 1 está no estado de energia beta. Então essa aqui seria a função de onda antissimétrica dessas duas partículas com dois estados de energia. Agora vamos forçar aí que tem apenas um estado para essas duas partículas ocuparem. O que vai acontecer? Então, estado de energia alfa. Aí eu quero forçar, então, as duas partículas estarem ocupando o mesmo estado de energia. Ou seja, seria Psi alfa com a partícula 1, Psi alfa com a partícula 2. O beta agora virou alfa, só tem um estado de energia. Menos Psi alfa partícula 2, Psi alfa partícula 1. É claro que nesse caso aqui o produto aqui não altera, né? E esses dois termos, na verdade, são iguais. Então, você tem uma superposição destrutiva, né? Assim como acontece em ondas, né? Ondas mecânicas, você pode imaginar como só uma metáfora, né? Um modo de imaginar. São ondas que se anulam. Ou seja, partículas férmions inibem que se ocupem, que duas, né? Que outra venha ocupar o mesmo estado. Então aqui as partículas são indistinguíveis e também são férmions. E férmions não podem ter dois férmions no mesmo estado de energia. É por isso que dá zero. É uma superposição destrutiva. Agora aí função de onda simétrica. Aí vamos chamar de Psi-S. Também já está normalizado, 1 sobre raiz de 2. E daí, de novo, né, vamos supor aí dois estados de energia e duas partículas. Então, eu tenho o estado de energia Psi alfa, com a partícula 1 nele. Estado de energia Psi beta, com partícula 2. E como ela é uma função de onda simétrica, daí é soma. Então, Psi alfa, partícula 2, Psi beta, partícula 1. Agora, de novo, vamos colocar dois bósons no mesmo estado. Ou seja, vamos chamar aí alfa e beta são o mesmo estado de energia. Como é que vai ficar? Vai ficar Psi-S igual a 1 sobre raiz de 2, Psi alfa 1, Psi alfa 2, mais Psi alfa 2, Psi alfa 1. Então isso aqui vai dar Psi de S, simétrica, né? 1 sobre raiz de 2, duas vezes Psi alfa 1, Psi alfa 2. Então você veja aí que nesse caso não foi inibido, né? E na verdade, a presença de uma partícula no estado de energia alfa aumenta a probabilidade que outra partícula venha ocupar esse mesmo estado. Vamos ver aqui a densidade de probabilidade. Como eu falei, vocês revisaram, né, o que significa aí a função de onda e como que isso aí se relaciona à estatística. Vocês devem ter visto que o quadrado da função de onda é igual à probabilidade. Então, é claro que a função de onda é um número complexo, né? Então o quadrado dele é dado pelo complexo conjugado de S e Psi de S. Aí como é que vai ficar? Vai ficar 2 raiz de 2 Psi complexo conjugado. É claro que aqui a gente não tem as funções realmente, né? A gente tem a representação delas. Então Psi asterisco de 2 vezes daí 2 raiz de 2 Psi de alfa 1 de alfa 2. Bom, isso aqui vai dar 4 dividido por 2, então dá 2. Então vai ficar Psi asterisco simétrico igual a 2. Para realmente fazer a conta, a gente teria que ter as funções de onda aqui, né? Mas a gente deixa indicado. Então, olha só, deu 2 vezes a multiplicação ali dos complexos conjugados, né? E se a gente não tivesse usando aí
indistinguibilidade aí das partículas, né? Nesse caso, a indistinguibilidade e partículas que obedecem uma função de onda simétrica. Ou seja, se a gente tivesse lá, no caso, a distribuição de Boltzmann, qual que seria o complexo conjugado? Seria psi estrela, psi, né? Usando, onde que eu coloquei? Esse caso aqui, né? Ficaria como? Ficaria psi estrela, psi alfa, asterisco, a partícula 1A, psi alfa, asterisco, partícula 2 e alfa 1, alfa 2. Supondo aí só um nível de energia, né? Agora observe o que aconteceu. Esse aqui aquele ali é a densidade de probabilidade de partículas indistinguíveis e antissimétricas. Isso aqui são partículas distinguíveis. Seria o caso clássico, né? Então, o que a gente conclui aqui? A gente conclui que a probabilidade de bósons ocuparem o mesmo estado é o dobro do que ocorreria se as partículas fossem clássicas. Então veja, no caso dos férmions, a probabilidade das partículas ocuparem o mesmo estado vai ser zero. No caso de bósons, a probabilidade vai ser 2 vezes mais do que seria se fossem partículas clássicas. Ou seja, um bóson quer que o outro bóson ocupe o mesmo estado de energia onde ele está. Então, vamos fazer um exemplo. Compare a probabilidade para que 3 bósons estejam num dado estado quântico com a probabilidade que seria clássica para 3 partículas. Ok, então a autofunção, nesse caso aí para bóson, é simétrica, né? E tem 3 partículas, então a gente pega e normaliza aqui para 3 partículas. Então a função de onda 1 sobre raiz de 3 fatorial. E agora a gente tem que colocar aqui todas as combinações possíveis, né? Nesse caso, vamos primeiro fazer para 3 estados de energia e depois a gente passa para um estado de energia quântica, que é o que ele quer aqui no enunciado. Então você teria aqui a partícula 1 no estado alfa, 2 no estado beta, 3 no estado gama. Mas, vamos manter a posição dos estados de energia e permutando, né? A gente vai permutando daí as partículas. Então, vamos ver aqui, vamos permutar as duas últimas. Então, psi alfa 1, psi beta 3, psi gama 2. Mais, agora, psi alfa, vamos colocar a partícula 2 primeiro. Aí, psi beta 1, psi gama 3, mais, mantém a primeira e permuta as duas últimas de novo. 2, psi beta 3, psi gama 1, mais, agora coloca a terceira partícula, né, no estado alfa, psi beta 1, psi gama 2, e permuta de novo as duas últimas, e psi beta 2, psi gama 1. Ok? Agora, se os 3 bósons ocupam o mesmo estado quântico, então vamos dizer que alfa é igual ao estado beta é igual ao estado gama. Aí é óbvio, né? Apesar de toda a trabalheira que eu tive ali, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter quantos termos iguais? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
E é por isso que a gente tem aqui raiz de 6, né, para normalizar a probabilidade quando a gente tira o quadrado. Então vai ficar, se simétrico, 1 sobre raiz de 3 fatorial, 6 vezes psi alfa, partícula 1, psi beta, partícula 2, psi gama, partícula 3. E daí como é que fica a densidade de probabilidade? Então é o complexo conjugado da função de onda vezes a função de onda. Vai ficar o quê? 1 sobre raiz de... Desculpa, não vai ficar raiz, né? Vai ficar raiz de 6 vezes raiz de 6, então vai ficar 6 embaixo. E 6 vezes 6 ali vai dar 36. E vai ficar todo aquele termo, né? Eu vou copiar aqui, ó. Vezes... Só que esse aqui é complexo conjugado. Então vai ficar 36 dividido por 6, isso aqui vai ficar 6, né? 6 vezes. Ok, então o que aconteceu no final das contas aqui é que isso aqui ficou 6 vezes maior do que seria o caso clássico. Esse aqui, de novo, isso aqui sozinho seria o caso clássico, né? Seria o caso de partículas que fossem distinguíveis. No caso de partículas indistinguíveis, então ficou 6 vezes maior. Esse 6, na verdade, aqui está relacionado ao que? Aquele 3 fatorial, que é o número, né, de termos que vai aparecer. Então a gente pode generalizar esse resultado, na verdade. Eu não estou fazendo formalmente aqui, mas vocês podem encontrar aí nos textos de mecânica quântica mesmo, tá? Mas não é o caso dessa aula. Então é isso, a gente pode dizer então que se existem N bósons num dado estado quântico final aí de um sistema,